Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 7. Estamos neste exato momento iniciando a nossa série Os Dons Espirituais. Pastor, por que o Senhor fez esta série? Primeiro, porque Deus deu a direção. E segundo, porque eu tenho visto pessoas se deixando levar pelo engano no uso dos dons. Existe um engano no nosso meio. E eu inicio esta série de mensagens com uma pergunta para você. Os dons levam para o céu? Essa é a pergunta que eu te faço hoje e é o tema da nossa mensagem. Os dons levam para o céu? Tendo em vista que os dons foram dados por Cristo. Quem manifesta os dons espirituais é o Espírito Santo. A pergunta que eu te faço é: os dons levam para o céu? A gente vai ver aqui no texto, eu não quero me precipitar, mas eu preciso entender a importância dos dons espirituais na igreja. Veremos em uma dessas mensagens que Deus, Mateus capítulo 7 é o livro, que Deus nos deu dons para que a gente manifeste a glória dele. E dom não é chancela, não é característica de quem é salvo. Que é isso, pastor? Deus dá no mínimo um dom para cada um. No mínimo um dom para cada um talento. A gente vê isso nesse livro aqui de Mateus mesmo, no capítulo 25, a parábola dos talentos. Então precisamos entender o verdadeiro lugar dos dons. Além disso, hoje veremos como reconhecer alguém que tem um desses dons, porque a Bíblia fala no mínimo em 16 dons espirituais. No mínimo, vou repetir, a Bíblia fala em no mínimo 16 dons espirituais. 16. E eu separei em grupos: dons administrativos, os de motivação, os dons verbais, os dons de revelação e os dons de poder. Ao longo da mensagem a gente vai ver isso. Amém? Quantos acharam Mateus capítulo 7? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Quem quiser depois eu passo o esboço. Diz assim, a partir do versículo 15: acautelai-vos. Repita comigo. Acautelai-vos. Repita comigo. Tomem cuidado. Repita comigo. Se cuidem. Repita comigo. Prestem atenção. Porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aguce sua atenção, isso aqui gela o meu coração. Isso aqui é muito sério. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, palavras do Senhor Jesus, lhes direi abertamente: eu nunca conheci a vocês. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, ou que praticam o pecado. Pai, em nome de Jesus, eu quero com muito temor e tremor manifestar a tua presença
pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito nesta mensagem. Que o Senhor venha alimentar o Teu povo, que o Senhor venha apacentar as Suas ovelhas e orientá-las no caminho que devem seguir. Pai, dê a elas o discernimento de espírito para saber quando é o Senhor quem fala, quando é o homem quem fala e quando é Satanás quem fala. Meu Pai, eu me escondo atrás da Tua cruz, para que a Tua face venha brilhar sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Estamos aqui com um profundo ensinamento do Senhor Jesus. Ele diz: tomem cuidado. Uma das coisas que temos visto ultimamente são pessoas que estão entregando as suas vidas espirituais a qualquer um. Pessoas que estão sendo guiadas por meio da utilização dos dons. Ora, muitos de nós ouvimos diversas vezes as pessoas dizendo: nós não devemos julgar o profeta, mas julgar a profecia. Eu não sei onde isso está na palavra de Deus, mas o fato é que está na palavra de Deus, em João capítulo 7, versículo 24: julgai segundo a reta justiça. Julgai segundo a palavra. A gente tem o hábito de confundir julgar com condenar. Nós não temos o poder de condenar ou de salvar a ninguém, exceto a nós mesmos. Aí é que está o engano. Quando a Bíblia diz, palavra do Senhor Jesus, julgai segundo a reta justiça, é para que nós observemos, segundo esta palavra, se aquilo está de acordo com a palavra ou não. Esse é o problema, que as pessoas confundem o julgar com o condenar. A pessoa está errando, está na falha, aí as pessoas dizem assim: está condenado, vai para o inferno. Ei, querido, eu não sei o que aconteceu no último segundo, porque nos últimos momentos da vida daquele ladrão que estava na cruz, ele foi salvo. Um homem que a tradição chama de Dimas foi salvo nos seus últimos momentos. Um homem que foi um malfeitor durante toda a sua vida, por isso estava em uma cruz, foi salvo porque encontrou lugar de arrependimento. Por isso eu e você não podemos condenar ninguém ao inferno. Ah, fulano está condenado, vai para o inferno. Não faça isso. Nós não somos o Senhor Jesus, nós não somos o Espírito Santo. Nós não sabemos se no último segundo da vida daquela pessoa ela encontrou lugar de arrependimento. Muitas vezes nós perdemos familiares nossos, que o nosso coração se entristece, chora. Por quê? Porque segundo a conduta de vida daquela pessoa vai para o inferno. Mas a Bíblia diz que no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Vocês serão livres do perigo se você crer no Senhor Jesus Cristo. Quando um crê no Senhor Jesus Cristo, automaticamente a salvação se estende a toda a casa. Mas ela significa que todos vão ser salvos? Não, porque existe um passo daquela pessoa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas eu pergunto, e se isso aconteceu no último momento? Eu não sei. O que eu sei, que a Bíblia me mostra, é que haverão muitas surpresas, porque Jesus disse: virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão. Eu não sei, mas o fato é que há pessoas que nós acharemos que estão lá e não estarão, e pessoas que nós acharemos que não estarão lá e estarão. É por essas e por outras que eu devo ter certeza da minha salvação e manter a minha salvação, lutar para manter a minha salvação até os últimos dos meus dias, porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não dê atenção para essa doutrina do inferno que diz que Jesus escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição. Mentira! 2 Timóteo 4,4 diz que Deus quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Deus não é injusto. Para quê? Para que alguns Ele escolha para a salvação e para que outros Ele escolha para o inferno. Que pai é esse que vai gerar um filho para o inferno?
Que pai é esse que vai gerar um filho para se perder? Não, eu sou mais escolhido, querido. A doutrina da eleição é para a igreja e não para indivíduo. Cuidado com esse negócio. Ah, estou batizado, estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é doutrina do inferno. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos tomar cuidado. Com o quê? Com os falsos profetas. E tornou-se corrente no nosso meio dizer que se a palavra que um profeta deu se cumpre, esse profeta é verdadeiro. Muito cuidado com isso. Nem sempre é assim. Se assim fosse verdade, os sacerdotes ou os praticantes das religiões animistas, orientais, dos satanistas, seriam profetas de Deus, porque muitas das coisas que eles falam acontecem. E aí? São profetas de Deus? É verdade, tem muita indução psicológica, tem. Mas muito do que eles falam realmente acontece. E agora? Já que o critério é cumprir-se o que alguém disse, a gente precisa entender que esse dom, que as pessoas chamam de dom de profecia, não é dom de profecia. Dom de profecia é uma outra coisa. Esse dom de conhecer algumas coisas do passado, presente ou futuro, sem que alguém possa ter contado ou revelado a esta pessoa, é o dom da palavra de conhecimento. O Espírito Santo revela algo àquela pessoa que não teria como ela saber. Esse é o dom da palavra de conhecimento, que não tem muita coisa a ver com o dom de profecia, não. Então as pessoas pensam que o dom da palavra de conhecimento é a chancela de ministério do profeta quando ele acontece. A Bíblia mostra que um determinado profeta, isso está lá em Números de 22 a 24, chamado Balaão, profetizou a respeito de Israel e a palavra se cumpriu. Mas ele era um falso profeta. E aí? O critério não é se a palavra vai se cumprir apenas. O critério é quando esse profeta recebe algo de Deus, se ele devolve a glória para Deus ou para ele. Se ele não faz negócios com as ovelhas que Deus deu a ele. Se ele não quer se promover naquilo que Deus concedeu a ele. Porque precisamos entender que os dons espirituais não são uma ferramenta de autopromoção. Dons espirituais são ferramentas de alinhamento, avivamento, crescimento espiritual e ministerial, para que a igreja avance na terra. É isso que as pessoas não entenderam. As pessoas querem se basear nos dons, achando que dom salva, achando que dom chancela alguém. E dom não chancela o ministério de ninguém. Que isso, pastor? Não chancela não? Não. Porque lembra para você que eu disse que Deus dá no mínimo um dom para cada um? Então vamos para a palavra. Romanos 11 e 29. Os dons e o chamado são sem arrependimento, são irrevogáveis. Deus dá e não toma. Ele deu, está dado. Infelizmente, uma jovem cantora morreu há pouco tempo atrás aqui no país num acidente de avião. E todo mundo falou: eu não estou aqui para julgar se a irmã está salva ou não estava. Acabei de falar isso com você. Mas a irmã, a pessoa, né, cantava um estilo musical chamado chifrência. É chifrência, né? Chifrência, é porque só fala de chifrudo, entendeu? Por isso que eu chamo de chifrência. Aleluia. E aí a irmã cantava a tal da chifrência, mas a irmã cantava chifrência e aleluia. Ela só vivia falando das coisas do diabo. Tinha um que botou chifre no outro, de 50 reais, sei lá que desgrama do inferno é. Aí nego, não, ela está salva. Olha como é que ela era. Ela cantava na igreja de tudo, querido. Não estou condenando a irmã, mas o meu louvor, a minha adoração deve servir, aleluia, para exaltar ao nome do Senhor, o nosso Deus. Eu preciso entender se os louvores do povo de Deus atraem a presença de Deus. Eu tenho que entender o louvor que é feito
com base nas coisas do mundo, vai atrair a presença de Deus como? Não vai. E no reino espiritual, não tem meio termo. Ou você adora a Deus ou você adora o diabo. Se os louvores do povo de Deus atraem a presença de Deus, você acha que uma música que fala de traição, de roubo, de mentira, de sexo ilícito, de droga, de arma, de assalto, vai atrair a presença de Deus aonde? Não vai. Então, por isso, cuidado com o que tu ouve, cuidado com o que tu bota dentro da tua casa e do teu trabalho. Porque sem perceber, aí vem os isentões, os bonitões. Ah, mas não tem nada a ver. Sem você perceber, por ouvir esse tipo de música, tu está atraindo a presença de demônios. E depois não vai entender porque algumas coisas acontecem. Para e coloca um louvor dentro da tua casa e vê a atmosfera que tem lá, ainda mais se você estiver adorando e cantando. E bota uma música aí de ladrão, de bandido ou coisa do tipo para tu ver o que vai acontecer. Tu começa a se sentir mal, tu começa a se sentir pesado. Música de traição, música de sensualidade. Né? A Dani. Bota lá, para tu ver qual é a atmosfera que vai gerar na tua casa. Então, bote um louvor para tocar. Tô triste, tô chateado, o negócio está apertando. Bota um louvor para tocar. E deixa para lá, e começa a adorar a Deus. Tu vai ver como a atmosfera vai mudar. Então, dons espirituais, eles servem para quê? Para que a igreja seja ativada. Cuidado com o que você ouve dentro da sua casa. Cuidado com o que você ouve dentro do seu trabalho. Cuidado com essa desgraça chamada fofoca. Irmãos, prestem atenção, em nome de Jesus. A Bíblia me mostra que ou eu sou cheio do Espírito Santo ou eu sou fofoqueiro. As duas coisas não tem como. Você viu o que fulano fez? Não vi não, irmão. Estou preocupadão, estou trabalhando nos meus pecados. O que fulano fez é o problema dele. E o povo vê a tua velha natureza, aí vem te atiçar. Não. Vamos orar por ele. Porque Deus vai trazer crescimento a esse lugar. E quando ele trouxer, você já sabe. Se eu começar a ver fofoca, eu vou parar na hora. Então tá bom, me dá sua mão aqui. Vamos orar por fulano. Porque Deus, quando permite que eu e você saibamos de algum pecado de fulano, não é para condenar. É para orar por aquela pessoa. É para interceder por aquela pessoa. É para buscar por aquela pessoa. Eu sou pastor dessa igreja, então vou saber de diversas situações. Uma coisa é você trazer a coisa em termos de preocupação e outra coisa é você trazer em termos de fofoca. Só que também existe a preocupação travestida de fofoca. Tem. Pastor, sabe o fulano? Ou então nos grupos de igreja, vamos orar por fulana de tal. Quem já passou por isso, levanta a mão e diga amém. Então, isso quem nos dá é o discernimento de espíritos, um dos dons espirituais. Então a gente acha que a gente reconhece o falso profeta só pelo que ele fala que se cumpriu, não é? Por quê? O que Jesus nos mostra é que os falsos profetas têm aparência de santidade. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Interiormente são lobos devoradores. Querem ver tua ruína, tua desgraça, tua derrota. Tomem cuidado. Olhem para a palavra, olhem para Jesus, porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Tome cuidado com isso. Satanás não está brincando de ser Satanás, ele quer destruir a mim e a você, mas ele está repreendido em nome de Jesus, se nós vigiarmos. Se nós vigiarmos. Com as coisas de Deus não se brinca. Esses homens que vêm até nós, vestidos com uma aparência de santidade e por dentro são lobos devoradores, é muito fácil de discernir. Mas muito fácil, irmãos. Eles têm aparência de santidade, mas os seus frutos
contradizem a sua aparência. A gente vai andar um pouquinho na palavra hoje. Vai lá em 1 Coríntios, capítulo 6, que eu quero te mostrar um negócio. Eu preciso te mostrar isso aqui. Deixa marcado Mateus 7, mas vai em 1 Coríntios 6, que a gente precisa ver um negócio aqui que me chama a atenção. Irmãos, eu fico com a palavra. 1 Coríntios 6. Vamos, bota aí para o Rosinho, por favor. No celular. Precisamos ler isso aqui juntos. Amém? Versículo, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 8, para a gente entender o contexto. Paulo diz assim: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis dano, e isso aos irmãos. O que está acontecendo aqui? Os irmãos da igreja de Corinto, que você sabe, que eu já falei algumas 700 vezes, eram a igreja, ok? A igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais e ministeriais. Paulo diz: nenhum dom vos falta. Só que o fato deles terem esses dons estava fazendo com que eles se descuidassem da vida cotidiana em Cristo. Então, um estava causando dano ao outro e um estava indo à justiça um contra o outro. E Paulo está falando aqui: olha, vocês vão julgar os anjos, aí vocês vão resolver as questões de vocês na frente de juízes humanos e mundanos. Que exemplo vocês estão dando para eles? Se no meio de vocês um faz justiça ao outro, um causa dano ao outro, um dá volta no outro, um quer prejudicar o outro, é o que Paulo está falando. Aí vamos lá, versículo 9: não erreis, não erreis, não errem, prestem atenção, nem os devassos. Gente, isso aqui dá uma palavra poderosa. Nem os devassos, aqueles que expõem a intimidade. Vai na tua casa para falar da intimidade dos outros. Fica contando a sua intimidade. Manda nudes. Porque tem namoradinho mandando nudes para namoradinha. No meio do povo de Deus, infelizmente, tem homem e mulher casada que manda nudes para outro homem e para outra mulher. Paulo está sendo bem firme aqui, mostrando aqui, olha só: nem os devassos, nem os idólatras. Ai, o meu cantor, só vou para o culto se o pastor gosta de pregar. Está repreendido esse nome de Jesus. Não vem me idolatrar, não. Nem os adúlteros, casado que tem relacionamento sexual fora do casamento. Nem os efeminados, os rapazes alegres, os golobóis, nem os efeminados, nem os sodomitas. Vocês sabem o que significa a palavra sodomita? Eu vou explicar para você, pastor, abriu o olhão. Vou explicar o que significa sodomita. Reparou que ele fala efeminado e sodomita? Reparou que ele fala isso? Deixa eu ser bem mais assim claro para você, sem falar uma besteira aqui. A locomotiva e o vagão do trenzinho. Em outras palavras, o ativo e o passivo. Porque o ativo também é gay. Também torce para o Fluminense. Aleluia. Nem os ladrões, nem os avarentos que amam o dinheiro. Ama tanto dinheiro, não vou ajudar ninguém nada, vou dar dízimo e oferta nada, vou comprar uma cesta básica nada, vou ajudar ninguém nada. O dinheiro é meu, quem trabalhou foi eu, quem ganhou foi eu. Avarento, e avareza é idolatria. Mas o que? Nem os bêbados, toma da número 1 a 51, fica doidão na mão do palhaço. Isso tudo estava acontecendo dentro da igreja, tá? Não era fora não, era dentro da igreja de Corinto. Dentro da igreja de Corinto. Mas o que? Nem os maldizentes, falador, fofoqueiro, linguarudo, língua de trapo, língua de tamanduá, maldizente, nem os roubadores de alegria, de paz, de sossego, de felicidade, de sucesso, roubador do que for, herdarão o reino de Deus.
Vamos lá, vamos ler de novo, versículo 10 todinho. Não, 9 e 10. Não sabei que os injustos não herdaram o reino de Deus. Não errem. Os injustos não vão herdar, mas os devassos também não herdam, os idólatras também não herdam, os adúlteros, efeminados, sodomitas, ativos e passivos, ladrões, avarentos, bêbados, maledicentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo está falando para a igreja de Corinto, certo? Aí olha o que ele diz no versículo 11. E é o que alguns de vocês têm sido, mas vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados pelo nome, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. O que Paulo está falando aqui? Vocês que estão pecando, estão nesta condição porque vocês querem. Porque vocês foram lavados, foram remidos, foram justificados, santificados pelo poder do Espírito Santo que está em vocês. Vocês estão fazendo isso aqui porque vocês querem. Porque vocês não querem mudar. Porque vocês não querem vencer. O bicho estava pegando na igreja de Corinto, irmãos. Então, voltando a Mateus 7, eu preciso entender que para reconhecer um profeta verdadeiro, primeiro eu tenho que saber se ele dá glória a Deus, e segundo eu tenho que olhar os frutos dele. Aí hoje em dia tem profeta que não quer saber de compromisso com nada, profeta fazendo tudo aquilo ali que está na Bíblia, profeta vendendo, comprando, profeta enganando, profeta mentindo, profeta dando volta, profeta na fornicação. Mas por que Deus permite, pastor, que ele continue fazendo isso e continue profetizando? Lembra que Romanos 11, 29 diz que os dons são irrevogáveis, Deus dá e não toma? Tem muita gente cantando, pregando, dirigindo igreja, dirigindo congregação, muita gente no banco de igreja, na mesa de oração, muita gente liderando o PGM, muita gente participando de departamento, que está em pecado. Deus deu o dom, mas se não mudar e continuar no pecado, vai para o inferno do mesmo jeito. Sendo liderança, sendo pastor, sendo quem for, vai do mesmo jeito. Quando eu cheguei na igreja, irmãos, o que acontece? Eu cheguei muito puro. Eu vinha do mundão e eu sempre gostei de saber. E comigo aconteceu muito rápido. Meu ministério ele evoluiu muito rápido, porque eu tinha uma sede muito grande de saber, uma fome muito grande de saber, de procurar saber, de entender. Eu nunca fiz as coisas de orelhada, tipo, não, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Você entendeu o fundamento que está nessa palavra. Então, uma certa fase, quando ela pequena ainda, Deus me revelou que Ele estava me chamando para pregar a palavra dele. Eu falei, então vou. Por quê? Muitas vezes Deus revela que está te chamando para alguma coisa, você fica com medo, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Deus vai usar outro, filho, a obra dele não depende de mim. Se eu não aceitasse, Ele usaria outro. Amém? Aí o que aconteceu? Quando eu comecei a crescer, Deus começou a testificar a palavra que eu levava lá fora na rua, começou o levante. Dentro da própria igreja de alguns irmãos. Irmão perseguindo, quem é esse moleque está pensando que ele é? Chegou ontem aqui, e papapá, e pipipi, papapá, aquela coisa que a gente já conhece, né? Só que se Deus não me sustentasse, e eu não tivesse os meus olhos fitos em Jesus, hoje não existiria o pastor Washington. Talvez hoje eu estivesse morto. Por causa de que? Fofoca e maledicência. Hoje vocês não teriam pastor. Ou pelo menos não o pastor Washington. Porque eu ia voltar para o mundo, e se eu estivesse no mundo, talvez hoje eu estivesse morto. Não que eu tenha envolvido com nada ilícito, mas a vida que eu levava. Entende? Então, as pessoas não têm cuidado com as almas, irmão. O irmão chegou do mundo ontem. Deixa, calma. Ele não vai ter o entendimento que você que está há alguns anos já tem. Então não tenta julgar aquele irmão que está chegando hoje pelo teu entendimento. Ele não tem força para isso, ele não tem entendimento para isso. Cuida dessa alma. Ganha, cuida, consolida e envia. Mas não quer derrubar, porque Deus está começando a honrar.
Quando você vê alguém tentando derrubar um outro alguém, porque Deus está confirmando as palavras dele, saiba que essa pessoa está morrendo de medo, porque está vendo na vida daquele irmão novo que chegou, aquilo que morreu nela. E sabe por que morreu nela? Porque ela não se disponibilizou. Porque Deus usa os disponíveis e não aqueles que acham que são. Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir aqueles que acham que são. E quanto mais se indisponibilizar, não quero fazer, não vou fazer, não tem problema não, Deus levanta outro e faz. Não tem problema, a obra de Deus não depende de mim, não depende da pastora Patrícia, não depende de ninguém. Ele levanta outro e faz, não quer fazer não, ele levanta outro. Acabou. Acabou. Se todos servissem a todos, a coisa acontecia de uma maneira mais fluida. Irmãos, eu aprendi com um dos meus pastores, pastor Leonardo, que vem a ser meu cunhado, que você nunca pode pedir de uma ovelha algo que ela não tenha para dar, porque você perde a ovelha e ganha um mau obreiro. Tem gente que é chamado para ser obreiro, vai ser um bom obreiro a vida inteira. O chamado dele não é ser pastor. Se você tirar um bom obreiro do lugar e colocá-lo como pastor, você vai perder o bom obreiro e vai ter um mau pastor. É melhor deixar onde ele está. Deixa onde ele está, porque no lugar para onde nós vamos, Deus não vai me chamar pela minha patente ou pelo meu cargo, porque isso é uma construção humana, que Deus chama pelo cargo, que o cargo tem mais honra. Honra sim, poder sobre os outros não. Sabe por quê? Porque antes do cargo e antes da posição vem o trabalho. Se você não for naquele trabalho que Deus te chamou, você não vai ter cargo, só se você comprar. Infelizmente, em alguns lugares você compra e você vende. Eu não vim aqui para falar bobinha para você fazer você ficar pulando. Ai, Espírito Santo, não, estou te dando consciência. Eu estou te dando consciência. Pastor, tudo bem. Aprendi a discernir um falso profeta, entendi que os dons são uma ferramenta para ativação ministerial espiritual, aprendi tudo isso. Mas se os dons não me levam para o céu, o que me leva para o céu? Primeira coisa, versículo 21, Mateus 7. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. A palavra pecado vem do grego amartia, que significa errar o alvo. Só que eu quero aprofundar essa definição. O pecado não é tão somente errar o alvo. O pecado é deliberadamente ou não fazermos a vontade do Senhor. Quando nós não fazemos a vontade do Senhor, nós estamos cometendo pecado. E Deus não ouve a pecadores. Pecadores não herdam o reino dos céus. Pastor, quem poderá se salvar? Aquele que continua perseverando até o fim. Aquele que continua perseverando até o fim. Não cai nessa, em nome de Jesus. Ah, estou salvo, salvo para sempre. Mentira do capeta, mentira do diabo. Adão, quando Deus o colocou no jardim, ele cometeu apenas um pecado, que foi suficiente para que esse pecado passasse por toda a raça humana, por meio da descendência natural. Qual foi o pecado? Não fazer a vontade de Deus, desobedecer. Adão não estava fofocando, Adão não estava enchendo a cara de cachaça, Adão não estava olhando para outra mulher, Adão não estava fazendo nada disso, ele simplesmente desobedeceu. Adão não estava ouvindo funk proibidão, ele simplesmente desobedeceu. Adão não estava fumando maconha, não estava cheirando cocaína, não estava no prostíbulo, não estava em lugar nenhum desses, ele simplesmente desobedeceu. E todas essas manifestações do pecado derivam de uma única origem, qual? A desobediência. E o que é desobediência? Não fazer a vontade de Deus. Então o pecado é não fazer a vontade de Deus. Isso é pecado. Então quando eu não faço a vontade de Deus, eu estou fechando para mim mesmo as portas dos céus.
Mas se eu persevero todos os dias para fazer a vontade de Deus, ainda que eu erre, as portas do céu estão abertas para mim. É por isso que nós precisamos de Jesus. Se dissermos que não temos pecado, não estamos nele, a sua palavra não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É por isso que nós precisamos de Jesus, porque por nós mesmos nós não somos salvos, por nós mesmos nós não temos a capacidade de entrar no reino dos céus. Precisamos de Jesus. Jesus é a porta, e sem Jesus ninguém entra lá. Por isso, não se entristeça pensando que não tem mais salvação para você quando você cometeu um pecado. Não, a salvação é Jesus. Quando você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, Ele estava dizendo o seguinte: eu perdoei todos os seus pecados, por isso aceite o perdão que eu trago para a sua vida. Ora, quando eu erro, o perdão dele está sobre mim. O grande problema é quando eu erro deliberadamente, porque eu quis errar. Todos sabem como é, a maioria sabe como é que a minha vida era. Aceitei Jesus, passei um tempo cambaleando, neném, chora, suja a fralda, faz xixi na fralda, faz cocô, grita quando está com fome. Neném é assim, não é? Daqui a pouco você não se desceu, não. Daqui a pouco você não se desceu, não. Neném é assim, entendeu? É um novo nascimento, então é um bebê espiritual. Ok. Então isso não é um problema. O problema é quando a gente cresce, como a pastora Patrícia falou no nosso PGM protótipo, e a gente acha que a gente é suficiente a nós mesmos. Um certo filósofo de nome Aristóteles disse: nenhum homem basta a si próprio, somente sendo fera ou somente sendo Deus. Nós precisamos ser reconhecidos pelos nossos frutos. Não garanta a sua salvação nos dons que Deus te deu. Olha aí, ó, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome dom verbal? Em teu nome não expulsamos demônios? Dons de milagre, dons de poder, dons de poder. E em teu nome, dons da fé. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, dom de poder. Maravilha é o cara não ter o braço crescer, é o cara não andar de cadeira de roda, de repente ele levanta e sai andando. Isso é maravilha, sabe? Alguém que não podia andar sem muleta e vem para a igreja de muleta agora todo domingo. Isso é maravilha. Isso é maravilha, filho. Não fizemos tudo isso em teu nome, não foi no meu nome, não, foi em teu nome. Esse cidadão aqui chega para Jesus, isso aqui, ó, naquele dia. O que é naquele dia? O dia do juízo final, onde todo joelho se dobrará e estará diante de Cristo para prestar conta dos seus atos. Todos nós passaremos por esse dia. Nós vamos lembrar disso na eternidade. Todos nós estaremos face a face com Cristo no dia do juízo. E cada um vai ser julgado individualmente pelas suas obras, até porque lá não tem tempo cronos, é kairos, é a plenitude do tempo, é o tempo de Deus. Então, seremos julgados. E esse cabra aqui, que profetizou no nome de Jesus, expulsou demônio em nome de Jesus, fez maravilha em nome de Jesus, vai chegar para Jesus e falar: Senhor, eu manifestei os dons que o Senhor me deu, eu fiz tudo isso no teu nome. Aí olha só, dá uma paradinha aqui no versículo 22 e volta aqui, no versículo 16, diz assim, ó: por seus frutos os conhecereis. A partir do versículo: por seus frutos os conhecereis. Dom Deus traz para a minha vida, dom Deus me dá, como o próprio nome diz, dom Deus me dá. Fruto eu gero para Deus. Então Deus está dizendo que não é pelo que Ele me deu, que é irrevogável, que Ele me conhece, ou que Ele vai ser conhecido, mas por aquilo que eu gero para Deus. Eu não sou reconhecido pelo fruto, eu sou reconhecido pelo dom. Então Jesus disse, ó: por seus frutos os conhecereis. Aí ele está falando: Senhor,
No teu nome profetizamos, no teu nome expulsamos demônios e no teu nome fizemos maravilhas. Esse homem está olhando para o dom, porque o dom impressiona o homem. Agora, você acha que o dom impressiona a Deus? Como vai impressionar se foi Ele mesmo que te deu? Eu sei que vocês estão pensando em pessoas e situações cujos frutos não são do Espírito Santo, mas são cheios de dons. Ai, Deus deve estar ali, né? Olha que dom maravilhoso. Olha, e profetiza, e prega, e canta, e oferta, e dizima, e aquela coisa toda. Há pouco tempo atrás nós vimos o jovem rico aqui. Tudo dom. Só que Jesus, Deus está falando de outra coisa. O dom Ele deu, o fruto eu dou. Então Jesus diz para ele assim, ó, versículo 23. Então eu lhes direi abertamente: nunca conhecia vocês. Apartai-vos de mim, vocês que cometem o pecado. Pode ser cheio de dom. Estou falando de Bíblia. Eu não estou falando de astrologia. Falei para você no início. A Bíblia fala sobre no mínimo 16 dons. No mínimo 16 dons. Pode ser cheio de dom, mas se não gerar fruto para Deus, vai ficar de fora. Vai para o inferno com dom e tudo. Vai para o inferno pregando bem, pregando para a multidão. Vai para o inferno profetizando em nome de Jesus, expulsando o demônio. Vai para o inferno sendo usado em maravilha, usado nos dons. Vai para o inferno do mesmo jeito. Eu estou aqui para ensinar vocês a palavra. Não estou aqui de oba-oba não, irmão. É por isso que a igreja não está cheia, lotada, 5, 10 cultos no domingo. Porque eu estou ensinando a palavra. E quem quiser ensinar a palavra, aprender a palavra, a seara é o lugar. Porque aqui a gente conhece o que a gente oferece. E eu não tenho nada com a igreja de ninguém. Problema é de cada um vai dar conta de si a Deus. Cada pastor vai dar conta de sua igreja. Problema. Eu aqui ensino a palavra, o que a palavra diz. Então, se você quer aprender a verdade dos fatos, você não vai ser reconhecido, ok, pelo dom que Deus te deu, mas pelo fruto. Eu e você, para finalizar, precisamos ser conhecidos por Deus. É assim que a gente entra nos céus. O céu me é dado também pelo fato de eu ser conhecido por Deus. Citando novamente a Jó. Jó era homem íntegro, reto, temente, se desviava do mal. Era o mais rico do Oriente, abençoado, família na presença de Deus, os negócios dele prosperavam. Aí Satanás vem, se apresenta diante de Deus, e isso só acontecia enquanto Jesus não tinha vindo à terra. Ok? Hoje Satanás não entra mais no reino celestial. E Deus pergunta a Satanás: eis, de onde tu vem? Era anjo, né? Os anjos podem não ter reconhecido a Satanás, mas Deus conhece. Como é que pai é esse que não conhece o filho? Está lá em Jó capítulo 1. Aí Deus fala assim: de onde é que tu vem, rapaz? Aí Satanás fala assim: de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus vira para ele e já sabia o que ele queria. E Deus fala assim para ele: ei, você viu meu servo Jó? Viu meu servo Silas, minha serva Pamela, minha serva Patrícia, minha serva Rosa, minha serva Luísa? Viu? Viu? Íntegro, justo, se desvia do mal. Viu lá, Satanás? O que eu posso fazer com um homem, uma mulher consagrados a Deus? Tu viu? Mas é claro. Olha o acusador se levantando. Quando alguém te acusar, o diabo está ali, Satanás está ali, tá? Quando alguém te acusar, Satanás está ali. Também é claro. Dá tudo para ele, cerca ele de cuidado. A família dele, né, é bem cuidada. Tudo que ele bota a mão prospera. Repare que esse é o plano de Deus para a vida do povo dele.
Toca no que é dele, para tu ver se ele não vai blasfemar de ti na tua cara. Sabe o que eu aprendo com isso? Que se você faz a vontade de Deus, você é conhecido nos céus. Você é conhecido nos céus e também conhecido no inferno. E é isso que Satanás não suporta. Entenda, dons não levam para o céu. E a gente viu que um homem cheio de dons, falando e pregando no nome de Jesus, foi condenado pelo Pai ao inferno. Porque Jesus nunca conheceu esse. A igreja de pé em nome de Jesus.